sua tonalidade. Esse termo é usado quando a lua fica cheia, né, pela segunda vez no mês, segundo a NASA, gente. A definição mais antiga de lua azul remonta aí aos anos, né, de 1500 para lá. E recebia aí esse nome, a terceira lua cheia, em uma estação, né, que tem 4 luas. E esta é a segunda e última superlua do ano, viu? Este fenômeno vai acontecer às 22h35 no horário de Brasília. Minha gente, hoje eu já vou ficar lá na varanda só olhando para ver se eu vou ver essa lua azul. Será que a gente vai ter esse privilégio, hein, Jai? Eita, vamos ver, né? Mas olha, agora a gente vai falar sobre um novo assunto aqui no nosso programa, que é a alopécia, tá? Recentemente, nós vimos aí a influenciadora, a Virgínia Fonseca, e também a cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraísa, que foi diagnosticada, gente, com esta doença, né? A alopécia é uma doença. E para tirar dúvidas sobre essa condição, hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a dermatologista a doutora Larissa Carvalho. Já está aqui toda plena e maravilhosa, né, doutora Larissa? Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem, Marília. Obrigada por esse convite. É tão bom falar sobre aquilo que amamos fazer, estudar e servir, né? É verdade. Doutora, explica um pouquinho, primeiro, o que é a alopécia, porque tem muita gente que tem dúvida. Será que meu cabelo está com queda, tá isso? Será que eu tô com essa alopécia? Tem muita gente que confunde. A alopécia, né, que é mais ou menos, que a gente tá vendo aqui, se vocês puderem colocar isso, essas placas, né, doutora? Mas aí explica melhor o que é que seria, doutora. Isso, excelente essa pergunta, porque a alopécia, eu costumo dizer que é um nome que precisa de um sobrenome. Então, a alopécia é um termo muito abrangente e isso implica em quê? Em perda de cabelos. Parcial, total, no couro cabeludo, no corpo, isso é alopécia. E a gente precisa identificar que tipo de alopécia nós temos, porque aí é um universo à parte. Por exemplo, existe a alopécia androgenética, que é a calvície, a típica calvície do homem, aquele homem careca, a mulher também que fica, ao passar do tempo, com as rarefações aqui. Isso é um grupo, alopécia androgenética. Existe a alopécia areata, que são essas fotos aí que eu trouxe como ilustração também. A alopécia areata são placas, em geral, a forma mais comum são placas alopécicas, ou seja, perdas de cabelo pontuais. Agora, existem tipos de alopécia areata, então é interessante porque a gente pode ter a forma de placas, que às vezes até, né, encobre um pouquinho quando o cabelo é grande, mas existe a alopécia areata, além da forma placas, a total, a universal e a que chama ofiásica, que é quando perde só aqui atrás. A total é quando é esse caso aí em questão, quando há uma perda só de couro cabeludo. A universal é quando perde sobrancelhas, cílios, pelos do corpo e todos os fios de cabelo. Então, esse é um outro grupo, totalmente à parte da calvície. E existe também um outro grupo, que chama alopécias inflamatórias ou cicatriciais, que são alopécias que acontecem quando há inflamação no couro cabeludo, ou secundárias ou primárias. Isso quer dizer o seguinte, pode acontecer do paciente ter um lúpus, como a doutora Sandra estava aqui conversando, né, sobre a osteoporose reumatologista. Eu tenho muitos pacientes encaminhados de reumatologistas que têm essas alopécias inflamatórias. Então, teve aquela placa ali sem cabelo. Nesses casos inflamatórios, geralmente não há, vamos dizer assim, reversão. Elas são irreversíveis. Então, dentro desse grande grupo, a gente precisa, sim, enquadrar o paciente e fazer um diagnóstico. Isso é fundamental. E como é que é feito esse diagnóstico? Então, esse diagnóstico é feito através da anamnese, que é a história clínica, né? O paciente chega, doutora, recentemente, por exemplo, essa semana, chegou uma paciente desesperada, doutora, está caindo muito, os cabelos estão caindo muito. Existe essa queda importante também, que chama eflúvio telógeno, depois de uma infecção, depois de um estresse importante, depois de uma bariátrica, isso, pós-operatório, Covid, ok, chama eflúvio telógeno, esse nos deixa mais tranquilos porque é autolimitado. Vai cair, vai voltar, é preciso dar um suporte, mas ok, não é uma alopécia que se enquadra em areata, mas poderia ser. Se o paciente, por exemplo, esse mesmo paciente chega para mim e diz, tá caindo muito o cabelo, eu preciso saber dessa história. Será que gatilhos existiram? Fez uma cirurgia, não fez? Foi impacto emocional? E fundamental, um exame que chama tricoscopia digital. É como que um ultrassom do couro cabeludo, mas um mapeamento, e a partir daí a gente vai ver, será que esses fios que caíram foram telógenos, ou seja, autolimitado, pós-infecção, pós-cirurgia, ou foram anágenos? Isso quer dizer, aquele fio que estava na raizinha ali, aquele folículo piloso estava na raiz, mas sofreu inflamação e ele soltou. Assim, e isso pode traduzir uma alopecia areata. Aí por isso que a pergunta é,
eu vou ficar sem cabelo, aí eu digo, bom, eu preciso lhe examinar. Por quê? Se for um eflúvio telógeno, não, fica com um pouquinho a menos e volta. Mas se for uma alopecia areata total, eu não posso dizer, não, jamais, eu preciso examinar e preciso tratar. E uma coisa que eu sempre digo, tempo é cabelo. Então, assim, existem as urgências tricológicas. Então, tem quadros que eu preciso correr para o dermatologista. Especialista em cabelos, o dermatologista, quem trata, né? É especialista em pele, cabelos e unhas, para poder fazer um correto diagnóstico e intervir com a terapêutica adequada enquanto há tempo. É verdade. Eu tô vendo aí, placas e mais placas. Tem gente que tá com a placa aqui, ó. Ela tá aqui, ó, com essa de Virgínia, tá? Essa aqui, ó. Eu não sei, essa ali ainda tá pouquinho. Agora, gente, olha só isso. Ai, meu Deus do céu. Olha essa outra lá que passou. Essa daqui é o de Virgínia que tá aparecendo já, né? É pouco, né, doutora? Ainda em relação ao que eu vi agora como anterior. uma falha. Aqui, na verdade, é como uma falha que pode depois se desdobrar em uma placa, ou se houver uma intervenção, às vezes a gente faz umas injeçõezinhas de corticoide e tudo, pode haver reversão. Então, eu diria, é uma falha. E aí a gente precisa trazer um nome, esse diagnóstico, né? Me diga uma coisa, estresse, ansiedade, essas coisas, né, que a gente tem muito no dia a dia. Isso pode estar causando uma alopecia ou não tem nada a ver, é genético e ela vai ter mesmo já, independente dela ser estressada ou não. Marília, né? Isso é bem importante, porque, primeiro, do ponto de vista da alopecia areata, eu preciso ter uma genética. Certo. Porque aí, qualquer nível de estresse para mim, se eu não tenho uma genética, pode até fazer cair cabelo, mas não uma alopecia areata. Então, tendo uma genética compatível, em situações de um forte impacto emocional, os cabelos podem cair, ser uma alopecia areata, sim. Mas existem outros gatilhos, por exemplo, infecções, quadros virais, traumas físicos. Então, algo impactante. É como, eu costumo dizer o seguinte, é como se houvesse um impacto tão grande dentro da gente, no nosso metabolismo, que ele começa a mudar. Em vez de a gente produzir anticorpos contra agentes externos, a gente produz contra as nossas próprias células. Então, a alopecia areata é uma doença autoimune, é como se a gente tivesse um exército para se defender contra o inimigo. E o inimigo, o organismo passa a reconhecer que somos nós mesmos. O bulbo capilar, né? O bulbo do folículo piloso. E aí começa a haver uma inflamação importante ali. Isso traduz uma alopecia areata. Maravilha. Vamos deixar aqui aberto aqui o nosso WhatsApp, tá, gente? Para quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu falei no início do programa, mas vamos deixar aqui já justamente para que você possa mandar a sua pergunta. Vamos lá, já tem uma. Bom dia, reposição de vitaminas pode ajudar a diminuir a alopecia, doutora? Essa é a pergunta que não quer calar, né? É interessante porque na época da Covid a gente teve muita experiência com quedas, assim, importantes, mas por conta da Covid, no pós-Covid. Aí os pacientes vinham tomando muitas vitaminas e não melhoravam. E aí eu costumava dizer, até o excesso de vitamina é ruim. Por exemplo, o excesso de vitamina A pode gerar queda de cabelo. Então, até as vitaminas para cabelo, a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Nesse caso da Covid, por exemplo, não seria a vitamina que ia melhorar, seria um tratamento anti-inflamatório. Entende? Então, assim, as vitaminas são necessárias. Por quê? Porque se eu tiver um déficit de ferro, de zinco, né, ferritina baixa, então, e outras vitaminas, eu posso ter uma queda. Jamais como uma alopecia areata. Embora que tenha estudos que falem sobre a vitamina D, mas mais no sentido da gente repor para melhorar o resultado do tratamento, não como um gatilho para causar a doença. Mas as vitaminas, em resumo, são necessárias, importantes, mas o melhor seria tratar o alvo. Por exemplo, se eu tenho uma deficiência de ferro, trate o ferro, repõe o ferro. Às vezes eu faço um suplemento que tem um apelo comercial fortíssimo nas farmácias e eu não estou tratando aquilo que eu preciso. Muito bem. Dá mais em homens ou mulheres, doutora? Bom, aí a gente, no que abrange a alopecia em geral, a alopecia androgenética, que é a calvície, é muito mais comum em homem. Costuma-se dizer que, em geral, 30% dos homens aos 30 anos, 50% aos 50 anos e aí 70% aos 70 anos. Então, é muito comum a calvície no homem. Agora, a alopecia areata, na verdade, assim, essa estatística é um pouco variada. Lógico, chama muito mais atenção na mulher e é o que a gente mais vê, né? A estatística, em geral, é que 2% da população, em algum momento, né, da vida, pode ter placas de alopecia areata e a gente vê, em geral, mais nas mulheres. Maravilha. Vamos lá, tem mais perguntas, né? Vamos lá colocar a próxima. Bom dia, me chamo Aline, tenho uma super falha no meio da cabeça, devido a um alisamento que eu dei há 17 anos atrás. Sei, é possível voltar a crescer esse cabelo, doutora? Aline, obrigada pela pergunta. Muito, muito, muito importante. Recentemente, eu até fiz um vídeo sobre isso, uma paciente que eu estava fazendo uma tricoscopia e eu vi uma cicatriz enorme aqui. Aí eu falei, o
que foi isso? Ela tinha uns 50 e poucos anos, ela disse, quando eu tinha 20 anos, 18 anos, eu fiz uma química que gerou uma queimadura, uma bolha, e ficou essa cicatriz. Então, assim, dependendo do grau de inflamação no couro cabeludo, eu posso ter quadros de alopécias irreversíveis. Por quê? Porque se essa inflamação atinge o bulge, que é a célula tronco folicular, onde são produzidas as células que vão formar a haste capilar, então ali é como se a gente chama sepultou o folículo, é uma pedra ali e jamais nasce outra vez. Então eu respondo a Aline da seguinte maneira, dependendo do nível de inflamação, foi um alisamento, queimou o couro cabeludo, gerou uma queimadura importante, uma inflamação, comprometeu essa estrutura, não volta mais, é irreversível. Mas tem situações que são reversíveis. Então, eu quero trazer isso, e é fundamental, sobre químicas, alisamentos, é preciso saber o que a gente usa. Não deve ter esse contato no couro cabeludo, porque isso traz danos ao couro cabeludo. Quantos cortes químicos eu vejo? Danos à haste, mas também quadros de dermatite seborreica, de inflamação em couro cabeludo que gera queda, e situações irreversíveis pós-química. Então, fique esse alerta. Tenha muito cuidado, evite ao máximo e procure um profissional habilitado. Olha, eu já vi gente que tem essa dermatite seborreica, né? Isso aí também pode prejudicar e vir a ter uma alopecia, doutora? A dermatite seborreica é algo tão comum, é assim, aquele quadro que o couro cabeludo fica, né, descamando, às vezes a gente chama de caspa, né? Isso gera muito queda, no sentido de mais eflúvio telógeno, aquela queda que eu falei autolimitada. A dermatite seborreica não seria um gatilho para a alopecia areata, como eu falei. Precisa ter uma genética, né, propensa a isso e alguns gatilhos mais fortes. Mas a dermatite seborreica pode intensificar a inflamação na alopecia areata. Certo. Então, o que é que eu costumo ver no dia a dia? Pacientes que chegam com placas de alopecia areata, ok. A gente examina, vê as placas e vê a dermatite seborreica. E se essa dermatite não for tratada, eu posso não só intensificar um pouco a inflamação nas placas, mas acima de tudo no cabelo como um todo e ter queda. Então imagina, eu já tenho placas de falhas, sem pelos, sem cabelos e ao mesmo tempo ter uma queda difusa associada pela dermatite, então precisa ser tratado, entende? Vamos lá, olha aí a outra, ó. Olha a Maraísa aí, coloca a foto da Maraísa, volta uma foto da Maraísa, ó. É Maiara ou Maraísa? Agora deu a gota, Maiara? Maiara, né? Maiara, olha a Maiara aí também, gente. Tem um pouquinho, né, doutora? Igual a outra, mas já é em cima, é um lugar um pouco mais, meu Deus do céu, mais visto, né, minha gente? Conta lá atrás, esconde um pouco os cabelos, esconde, enfim. Mas em cima, não tá certo. Eu vi ali várias placas das meninas, de jeito com o cabelo bem pouquinho, ralinho, né, doutora? Eu acho que eu já fazia logo um corte assim, deixava só um lado, para poder ficar uma coisa mais, né? Totalmente sem nada mesmo. Agora, eu já vi homens, tipo, que tem, né, calvície, que é a alopecia androgenética, e coloca cabelo. Isso. Assim, nesse caso, pode ser feito também, doutora? É interessante, muito bom isso a gente trazer. Cirurgia para colocar, isso. Né, capilar. É muito bom trazer essa informação. Olha, na alopecia areata não existe essa possibilidade de transplante capilar. Por quê? Porque a gente está falando de algo inflamatório, autoimune. E se de repente a gente transplantar, pode ter até uma piora, porque você está gerando até mesmo, vamos dizer assim, mais inflamação naquele estado. O tratamento da alopecia areata é com imunossupressor, corticoide, medicações que vão agir ali, neutralizando aqueles anticorpos e aquela inflamação. Certo. Inclusive, só um ganchinho, a gente tem celebrado, assim, umas conquistas muito recentes em alopecia areata, porque setembro é o mês de conscientização da alopecia areata e o FDA, né, que é americano, ele já habilitou, ele trouxe assim em bula uma medicação assim que chama inibidores da JAK, que são pequenas moléculas que vão agir de maneira anti-inflamatória sem causar as reações colaterais dos efeitos dos corticoides. E está chegando ao Brasil. Isso é uma luz no fim do túnel para esses pacientes com esse quadro. Então eu queria trazer essa notícia assim, trazendo esperança para você. E com relação ao transplante capilar, a gente indica em casos de alopecia androgenética, ou seja, aquele homem ou até mesmo a mulher que tem calvície. Pode ser que nesse caso em questão dessa cantora, eu realmente assim, fica difícil a distância dizer é uma alopecia areata ou androgenética, mas pelo tipo de falha pode até ser uma calvície feminina. E aí a calvície feminina tem tratamentos clínicos, sim, aí já tem a ver também com genética, mas tem a ver com questões hormonais e existe a possibilidade do transplante capilar, que é uma etapa do tratamento. Então, para você que tem calvície, lembre-se, calvície tem que tratar com medicamentos a longo prazo e o transplante é uma etapa do tratamento, né? Como o paciente chega, resolvi fazer o transplante, como que dissesse, não quero mais tratar.
tratar. Como é uma condição genética, ela é progressiva. Se eu paro, mesmo transplantando, a evolução continua, entende? Boné, né? Porque a gente vê que homens, principalmente os homens, né, gostam muito de usar boné. Essa questão de usar o boné influencia nessa calvície, doutora? Marília, indiretamente, porque assim, primeiro que o boné, para quem se expõe ao sol e tem calvície, é importante, porque protege de lesões pré-malignas, de câncer de pele, porque já que eu não tenho tanta cobertura, eu não tenho a proteção, então é bom para quem vai à praia se expõe ao sol o boné. Agora, do ponto de vista de intensificar a calvície ou causar... Na prática, a gente não vê isso, nem na teoria, mas o que a gente percebe é o seguinte, às vezes capacete, boné. Primeiro ponto, não comprimir muito essa região, porque às vezes comprime alguns vasinhos e quer queira, quer não, isso pode prejudicar a circulação do couro cabeludo. E segundo ponto é o abafar. Então, eu vejo mais isso no dia a dia, que o paciente que já tem um couro cabeludo oleoso, especialmente homem, às vezes uma ansiedade, um estresse, tende a ter uma dermatite seborreica e abafa com o boné. E aí o cabelo tende a cair mais. Então, do ponto de vista da calvície em si, não teria vamos dizer assim, aquela influência direta, mas indiretamente sim. Maravilha. Tem mais uma pergunta, bora lá? Bora ver. Bom dia, meu cabelo tá caindo muito porque estou com infecção urinária. Como assim, gente? O uso de antibiótico pode piorar a queda do cabelo? O meu cabelo tá todo quebrado. Infecção urinária cai cabelo, doutor? Agora eu quero saber dessa história, né? Eu adoro essas perguntas porque ampliam muito o nosso debate, né? Tem isso, bom, gente? vamos lá. Ou é por conta do antibiótico, não sei, talvez o antibiótico... Temos dois pontos aí. Primeiro, infecções. Infecções, de uma maneira geral, importantes. E aí inclui a infecção urinária importante, que às vezes tem febre ou então é uma nefrite. Não infecção urinária baixa, que chama ITU. Mas, em geral, infecções que gerem febre, um quadro que compromete o nosso organismo, o nosso metabolismo, pode gerar queda de cabelo. Mas, em geral, não é no momento da infecção. Geralmente são uns 3 mesinhos depois, porque naquele momento é como se o organismo dissesse, eu preciso de reservas. E a reserva para o organismo é couro cabeludo, porque é como se o cabelo não fosse um órgão tão nobre, notadamente. Então, vai tirar as vitaminas, vai tirar aquilo que precisa no momento da infecção e depois o cabelo vai sofrer. Quando ele passa para um novo ciclo, ele entra em fase que a gente chama telógena e tem queda. Isso acontece com a Covid, chikungunya, dengue, ou seja, com quadros infecciosos importantes, virais. Pode acontecer de um quadro bacteriano, sim, com febre, depois a gente perceber isso. Então tem um ponto. Agora, na vigência da infecção, é muito pouco provável. Com relação a medicações, tem inúmeros medicamentos que podem gerar queda de cabelo, isso é verdade. Anticonvulsivantes, alguns antihipertensivos, que é do grupo que a gente chama de beta-bloqueadores, anticoncepcionais, a parada deles, alguns também reposições de hormônios. E aí, nesse caso de antibióticos, alguns, não tanto, não todos, mas alguns pontualmente podem gerar, sim, esse efeito colateral de queda. Mas eu digo a você, o principal é ainda assim a infecção, trazendo uma queda um pouquinho a posteriori. Doutora, quanto que a gente deve se preocupar com essas quedas constantes? Tem gente que o cabelo cai assim demais. Tem gente que cai o cabelo e tal, aí já acha que tá com muita queda de cabelo, às vezes nem é o normal mesmo, né? Quanto que a gente deve se preocupar? Sim, é bem interessante isso. Até que ponto eu tenho uma queda fisiológica? E até que ponto isso passa a ser patológico, né? É uma pergunta também muito importante. Quando o paciente chega, senta na cadeira e diz, eu tô com queda. Aí eu digo, pronto, primeira pergunta. Há quanto tempo e qual a quantidade de fios que você costuma ver cair, principalmente a mulher, né? Então, a gente tem uma média aí, que a gente chama de 100 a 120 fios por dia, mas isso é muito relativo, porque depende muito da quantidade de fio. É um percentual. Se eu tenho pouco, vai cair menos. Então, o que mais chama atenção é o hábito. Então, se eu costumo tomar banho e vejo essa quantidade aqui no ralo, então isso aqui para mim é o meu fisiológico e isso vai me acompanhar. Mas se em um determinado momento isso aqui se transformar nisso, então isso chama atenção e eu preciso procurar um dermatologista, porque pode se tratar de um eflúvio telógeno, como eu falei, que é autolimitado, mas pode ser um eflúvio anágeno, pode ser uma alopecia areata e é fundamental esse diagnóstico e a intervenção terapêutica precoce. Maravilha, viu? Ai, Jesus do céu, tem mais uma? Tem? Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Bom dia, perdi muito peso, estou com muita queda de cabelo. O que poderia fazer para essa queda de cabelo parar? Para diminuir, é bom procurar um médico na dermatologista, doutora aqui, ó, que é maravilhosa, doutora Larissa, para saber, né, a causa. Para mim é como você falou, tem que saber a causa, né, dessa queda, porque ela falou que teve a queda, perdeu peso, né, não sei se fez alguma
cirurgia, se foi remédio que tomou. Isso, um ponto importante, né, Marília, na perda de peso. Quando essa perda é mais abrupta e intensa, por exemplo, eu perdi 10 quilos em pouco tempo, então isso repercute muito mais na queda. Mas, em geral, a perda ponderal isoladamente, essa perda de peso, ponto, só isso. Não fiz cirurgia, não fiz mais nada, ela pode gerar queda sim. É aquele mesmo entendimento, o racional é o mesmo. É como se o organismo dissesse, espera aí, eu preciso de reservas. Tá perdendo reservas, tá perdendo peso, eu preciso de reservas para esse organismo para suprir os órgãos nobres. E de onde? Geralmente do folículo piloso, para suprir naquele momento. Aí depois de um tempinho, esse folículo já fragilizado vai gerar mais queda. E aí é fundamental uma avaliação, uma consulta médica dermatológica com exames, porque aí tem quedas e quedas, como a gente já falou sobre as alopécias, pode ser autolimitado, mas é importante trazer um suporte. Eu vejo nesses casos o paciente que vem com queda por perda de peso, quando a gente põe aqui o dermatoscópio, que é a tricoscopia, a gente vê uma dermatite seborreica, a gente vê outros casos. Então, às vezes, a paciente está tomando muitas vitaminas, está fazendo suplementos, mas não tratou também o principal. Então, nesses casos, é fundamental uma consulta médica. Maravilha, viu, doutora? E para encerrar, tem cura ou não a alopecia? Bom, vamos lá. A alopecia areata, que a gente falou muito agora, que estamos diante do mês de setembro e eu acho que eu prezo muito por isso, essa informação. Então, a alopecia areata tem controle. Tá? Então é tão ruim a gente dizer que, né, não tem cura para algo. Então, tem controle, tem pacientes que vivem e têm uma sobrevida longa sem ter crise. Mas como há uma genética, tudo aquilo que existe uma genética aqui como fator determinante, então eu não posso dizer que em 100% eu vou curar, porque aquilo vai me acompanhar. A alopecia androgenética, que é a calvície, também tem uma questão genética. Então, a gente costuma dizer, é um tipo de alopecia reversível, embora progressiva. Ou seja, você tem que tratar até o resto da vida, até enquanto quiser ter cabelo. E a alopecia areata, que é esse quadro mais abrupto, mais estigmatizante, mais, né, que chama atenção, tempo é cabelo, então é urgente procurar assistência e saber que tem controle sim. Então, assim, tem pacientes que podem ter recidivas, às vezes um quadro emocional, depois de 2 anos que ficou bem, repilou placas e aí cai de novo. Eu tenho uma paciente que eventualmente faz isso, mas tem outros que ficam uns 5 anos, 10 anos. Agora, o fundamental é saber que a alopecia vai continuar. Então, tem que estar sempre muito atento, porque como é uma condição genética, né, eu sei que Deus pode todas as coisas, mas no natural é preciso a gente recorrer ao que a gente tem. Consultas regulares, né, suplementos alimentares, uma alimentação regrada, qualidade de vida e cuidar das emoções. É verdade, que é importante demais, né? Eu tô vendo aí, olha só, ai, meu Deus do céu, bem pouquinho cabelo, aí aquele negócio, né? É. E aí você olha e faz, Jesus, a autoestima da mulher, como é que não fica? Principalmente pra nós mulheres, né? Que somos tão vaidosas, gostamos de ter muito cabelo, né? Tem gente que tem cabelão, enfim. E aí, quando se vê numa situação de uma placa aqui, outra ali, gente, isso mexe muito com a autoestima, né, doutora? Nossa, eu queria conversar mais, mas não tem tempo, né? Doutora Larissa, obrigada por sua participação também aqui no nosso Manhã da Gente. Foi ótimo, o pessoal interagiu bastante. Obrigada a você que está em casa e também trocou aí figurinhas com a gente. Obrigada pelas perguntas, né? Volte mais vezes. Viu? Obrigada a vocês. Sempre sou muito bem-vinda aqui. Obrigada. Maravilha. Gente, olha só. Hoje à noite vai ter aí o concerto Sertão Encantado de Elomar. João Omar, né, e Orquestra de Violões da Paraíba vão estar fazendo aí um grande show para vocês às 20 horas na sala de concerto Radegundes, não é isso? Feitosa? É Radegundes mesmo? E o artista João Omar mandou aí um convite bem especial para você. Acompanhe agora, vai, esse convite, vai, ao vivaço aí para vocês. Olá pessoal, me chamo João Omar, sou violonista, maestro e estou aqui a convite da Orquestra de Violões da Paraíba, aqui em João Pessoa, e hoje nós vamos fazer um concerto, um belíssimo concerto, em homenagem a Elomar Figueira Melo, meu pai, apresentando arranjos de suas músicas, daquelas mais famosas. Eu trouxe também uma peça de uma antífona dele para violão e orquestra, que eu vou fazer com um quarteto de violões. O repertório está belíssimo, uma sonoridade linda dos músicos de excelência, que para mim está sendo uma grande honra. Adoro vir aqui em João Pessoa, uma cidade que eu gosto muito, né? E
Estou aqui para convidar vocês para hoje à noite, às 20 horas, no Radegundes Feitosa. Estaremos lá juntos apresentando essa homenagem a Elomar Figueira Melo. E, minha gente, que maravilha. Vira aí só um trechinho, né? Pois é, só para vocês ficarem com vontade. Mas olha, vou a um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto. Ainda tem Padre Nilson aqui, viu, gente? Já fica ligado porque já emenda aí com o momento de luz. Então, já